Um levantamento da FAO, Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, estima que até 40% da produção é perdida no mundo por conta da deficiência na logística. Para resolver o problema que afeta o Brasil e compromete a competitividade do país, a CNA e outras entidades promoveram o primeiro Encontro Nacional dos Usuários de Transporte de Cargas. O presidente do sistema CNA-Senar abriu o Encontro Nacional dos Usuários do Transporte de Cargas, lembrando que a produção agropecuária é afetada pela precária infraestrutura da logística brasileira e monopólio do setor. Dados do Ministério dos Transportes apontam que o minério de ferro detém mais de 76% de toda a carga transportada na malha ferroviária brasileira, contra apenas 11% do setor agropecuário. O encontro na sede da CNA reuniu entidades interessadas em mudar essa realidade. No primeiro painel de discussões, foram apresentadas as reivindicações dos usuários da logística. Se nós considerarmos que a logística brasileira hoje é ineficiente e cara, o que nós queremos é que ela se torne eficiente, dê competitividade aos produtos brasileiros e, ao final e ao cabo, se torne um ente ou um fator de desenvolvimento econômico-social do país. Sem investimentos em infraestrutura, nós não vamos a lugar nenhum. Só que o investimento tem que ser qualificado. E quem pode qualificar o investimento é o usuário, dizer o que é melhor para ele, já que ele é que vai pagar pelo investimento a ser feito. Nós temos que fazer uma mudança radical na maneira como são concedidos e autorizados os pedidos de exploração de infraestrutura no Brasil. E nós precisamos nos posicionar em conjunto e mostrar às autoridades essa nossa unidade, mostrando o que realmente interessa aos usuários. Nós não toleramos monopólios e não toleramos cartéis. Nós queremos liberdade de iniciativa, como é típico do agronegócio. O agronegócio está acostumado a competir. O agronegócio está acostumado com a liberdade de iniciativa. E quando nós vemos a infraestrutura brasileira, ela toda emperrada em esquemas monopolistas, esquemas cartelizados. E isto representa um prejuízo brutal para a nossa capacidade competitiva. Comparações com a logística de países desenvolvidos foram apresentadas no segundo painel. Por unanimidade, especialistas concordaram que o Brasil perde competitividade na agropecuária por conta da dificuldade para escoar a produção, que aumenta o preço das commodities e demais mercadorias do campo. A gente está com uma estrutura de transportes e armazenagem bastante defasada em relação ao que o país produz hoje em termos de agricultura, né, indústria também. Então, hoje é necessário fazer novos investimentos para que o país possa recuperar a sua capacidade de escoamento frente aos seus principais competidores. Então, é esse que é o problema hoje. A gente passou por alguns anos aí de crise. Então, o governo hoje ele precisa investir e criar condições para que o setor privado invista em infraestrutura de transporte e armazenagem. É um conjunto de ações que tem que ser feitas. É claro que a gente tem que melhorar as ferrovias, tem que melhorar da competitividade via hidrovias. Nós temos que, na própria regulação do transporte rodoviário de carga, fazer ajustes que um só separado não vai resolver todo o problema, que é sistemático, que envolve todos os setores, que envolve principalmente quem trabalha com grãos do agronegócio, que é muito refém desse tipo de transporte. Então não existe uma solução mágica. Por isso que é importante esse tipo de evento, que ele vai trazer todo o cenário do transporte que nós precisamos mudar pontualmente, desde ferrovia, desde hidrovia e principalmente transporte rodoviário de carga. O Brasil precisa mudar, dar uma virada de mesa na competitividade dos seus produtos, sejam agrícolas, sejam industriais. Falta infraestrutura de uma forma geral e uma regulação voltada à competitividade do país. Ao final do encontro foi lida uma carta com sugestões de mudanças na regulamentação e na infraestrutura da logística brasileira. O documento agora será entregue a associações ligadas à agropecuária, para só então ser apresentado ao Ministério dos Transportes. O Ministério
ele já tem, dentro da sua estrutura, funciona uma das instituições mais presentes no transporte rodoviário de cargas, que é o Fórum Permanente do Transporte Rodoviário de Cargas. Então o ministro Maurício ele tem dado um completo apoio a esse processo do transporte rodoviário de cargas, que está intimamente ligado ao processo do Ministério, à finalidade do Ministério. Esse encontro, ele reflete essa conjunção de esforço entre a iniciativa privada, da qual o governo precisa, como está colocando, precisa do apoio, está buscando esse apoio, principalmente em função da necessidade de se juntar planejamento e execução, ou seja, logística e infraestrutura. Então, todo esforço está sendo feito nesse sentido, né? Isso está sendo demonstrado através das muitas entrevistas e palestras que os chefes de governo estão colocando, a ponto do próprio governo ter criado uma secretaria especial para tratar dessa questão, principalmente nesse processo da privatização que é a Secretaria do PPI. E para destacar os principais pontos do primeiro Encontro Nacional dos Usuários do Transporte de Cargas, eu recebo aqui no estúdio o presidente da Comissão Nacional de Logística e Infraestrutura da CNA e presidente da Federação da Agricultura e Pecuária da Paraíba, Mário Borba, que está aqui com a gente no estúdio. Muito bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Marcelo, bom dia a todos os produtores rurais do Brasil. Mais uma vez, uma satisfação imensa estar aqui participando desse programa aqui na data de hoje. Presidente, o evento foi organizado por 15 entidades, entre elas a CNA. Isso mostra a preocupação com este tema? Olha, a preocupação é uma preocupação muito grande, é uma preocupação do produtor rural do Brasil inteiro e também com especialidade da CNA. Então, dentro da Comissão de Infraestrutura e Logística, e com apoio do nosso presidente João Martins, então foi realizado ontem esse primeiro encontro nacional dos usuários de transporte de carga, enfim, dos usuários de transporte. Isso levando em consideração a questão das rodovias, das ferrovias, das hidrovias, dos portos, a questão da capotagem, a questão da segurança jurídica nos processos, a questão das novas concessões que vão acontecer dentro de todo um programa já estabelecido pelo governo federal. Então, a necessidade de que os usuários de transporte, nesse momento, onde 15 entidades e instituições presentes ontem, nessa grande parceria, no sentido de encontrar ou dizer para o governo quais são os nossos gargalhos, quais são o que é que nós realmente estamos precisando para resolver o problema da logística e da infraestrutura do Brasil. Olha, presidente, logística e infraestrutura, então, continuam sendo os principais gargalos para o escoamento da safra? Olha, Marcelo, nós temos aí, em todos os segmentos do transporte, nós temos diversos gargalhos. Se nós formos para a rodovia, por exemplo, você tinha um DENIT que, em anos anteriores, tinha um orçamento que variava de 12 a 14 bilhões de reais. E o orçamento desse ano do DENIT, concluindo o ano 2006, não chegou a 3 bilhões de reais. Então, a diferença é muito grande para você manter uma malha rodoviária, ferroviária, enfim, todos os meios de transporte desse país, com em torno, vamos dizer, praticamente de 20% do valor previsto para se gastar em infraestrutura e logística no Brasil. Então é muito grande a dificuldade e o governo aproveita também, lançou a medida provisória transformando na Lei 13.334, que é o Programa de Parceria de Investimento, no sentido de que possa também haver com isso a participação do setor privado dentro desse programa para resolver a questão da logística e da infraestrutura. O senhor acredita que é preciso ampliar, então, a competitividade dos transportes de carga? Olha, o nosso custo de transporte hoje, ele é mais caro do que o da Argentina e dos Estados Unidos. A questão, o custo ferroviário nosso ainda é muito caro. Você poderia ter aí um custo inferior da rodovia para a ferrovia em torno de 30%, onde hoje está se igualando esse frete. Então, em determinados momentos, em determinada distância, não compensa você ainda usar o meio ferroviário, desde que venha mudar todo um processo que está sendo pretendido, e é isso que os usuários estão solicitando, que é a questão do o operador ferroviário independente, a questão do direito de passagem, né, e a questão, se não novas concessões,
mas que venha acontecer dentro da renovação de novos contratos, que seja incluído o direito de passagem e a inclusão do operador ferroviário independente, como acontece na rodovia. Tá certo. E, presidente, é possível utilizar mais as ferrovias e as hidrovias para atender as demandas do setor agropecuário? Olha, nós temos aí hoje no Brasil em torno de 24 mil quilômetros de ferrovia. E apenas 11 mil quilômetros estão sendo usados no momento. Então, chegamos à conclusão que isso é vamos dizer, está havendo uma falta de fiscalização. Você veja, por exemplo, o estado de Goiás hoje está isolado da ferrovia. Nós temos um trecho entre Anápolis e Palmas, 600 quilômetros, que está pronto há 2 anos, e por conta do modelo que existe hoje, essas ferrovias não interessam a ninguém por conta do direito de passagem. Então é preciso que haja um novo modelo, um novo incentivo de concessão para que outras empresas possam participar, criando aí uma competitividade dentro do setor ferroviário. No final do encontro foi apresentada uma carta com os principais pontos defendidos pelas entidades que participaram do encontro. Olha, essa carta justamente foram várias semanas esse grupo de entidades discutindo o que iríamos apresentar no dia de ontem, né, na questão rodoviária, na questão ferroviária, na questão das hidrovias, que é um outro gargalo. O Brasil é um país que tem diversos rios navegáveis que podem muito bem ser utilizados. A gente, por exemplo, os Estados Unidos tem o Mississippi, 2.500 quilômetros de rio. Você tem 27 eclusas para manter um rio navegável durante a época da seca. E nós temos vários rios navegáveis, então temos que aproveitar esse potencial hídrico que nós temos, as hidrovias que nós temos, e principalmente agora com a nova rota, que é a rota do Arco Norte, que é a conclusão da 163 para chegar em Santarém, e também a questão da poligonal dos portos. É preciso que haja uma delimitação das áreas dos portos para que os portos privados possam ocupar seu espaço. Porque até agora você tem um porto público que você não sabe aonde chega a dimensão, o limite dele. Então precisamos, de uma vez por todas, fazer com que haja a delimitação dessas áreas portuárias para que o setor privado possa ocupar esse espaço. Presidente da Comissão Nacional de Logística e Infraestrutura da CNA, que também é presidente da Federação da Agricultura e Pecuária da Paraíba, Mário Borba. Claro. Muito obrigado pela participação. Bem, obrigado. Quero agradecer aqui em nome da comissão, em nome da própria CNA também aqui, o nosso presidente João Martins, que tanto tem feito pelo setor agropecuário desse Brasil afora.